bom estar com vocês aqui nesse culto gostoso. As crianças, louvado seja Deus. Ele abençoe o coração de cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui na sua presença nessa noite. Nós viemos aqui também para agradecer a essa igreja a participação que ela tem dado para o trabalho lá no sertão nordestino, evidentemente, além desse que vocês estão fazendo diretamente, mas vocês já vinham fazendo um trabalho indiretamente lá no sertão nordestino. Nós temos uma base lá em Juazeiro do Norte, e com uma equipe, e muita coisa tem acontecido em Juazeiro do Norte, e a partir de Juazeiro do Norte para muitos outros lugares. Agora, por exemplo, acabamos de fazer um trabalho numa cidade chamada Canindé. Canindé é uma cidade também do sertão do Ceará, é uma cidade de muita idolatria, de romaria. Juazeiro do Norte é a primeira grande romaria do Nordeste. E o ídolo é Padre Cícero. E Canindé é a segunda maior romaria, e o ídolo é Francisco de Assis. Uma cidade com uns 60 mil habitantes, muita pobreza e muita necessidade do evangelho. Tem algumas igrejas, mas em geral são poucas, são pequenas, e então queríamos fazer um trabalho nessa cidade. Então, no final de fevereiro do ano passado, conseguimos colocar 2 irmãs lá em Canindé. Alugamos uma casa, colocamos essas 2 irmãs para começar a orar pela cidade. O nosso trabalho é um trabalho assim com as igrejas, e é um trabalho de oração, trabalho de avivamento, despertamento, para ajudar as igrejas a despertarem, a serem renovadas. E então depois foram chegando outras pessoas, e foi feito durante todo o ano de 2015, foi feito um trabalho lá. Eu fui várias vezes, Adelaide, fomos lá várias vezes, em Canindé, e a equipe foi crescendo. Então agora em janeiro nós fizemos um período de impacto em Canindé. Adelaide e eu fomos para lá no dia 5 de janeiro, e ficamos até o dia 24, ficamos 19 dias lá em Canindé, e Deus foi tão maravilhoso. Foi um lugar muito quente, e fazia 4 anos que não chovia, então vocês podem imaginar, né, como é que estava a cidade, a região. A gente estava até preocupado, será que a gente vai aguentar ficar 19 dias lá em Canindé? Mas Deus foi tão bondoso que desde o dia que nós chegamos até o dia que nós saímos, nós vimos muito pouco sol, porque estava vindo sobre Canindé assim nuvens, e choveu várias vezes durante aqui. Mas então Adelaide sempre lembra isso, né? Diferente aqui de São Paulo, que chove e continua nublado. Então ela diz, lá não, lá chove e as nuvens vão embora e o sol volta muito forte. Mas não em Canindé nesse período. Chovia, as nuvens ficavam, e nós tivemos então essa bênção. E então a equipe foi crescendo nesse período de janeiro, e na última semana que estivemos lá, terminando dia 24, estávamos com umas 150 pessoas de fora da cidade. Foi um grupo lá do Rio de Janeiro, com um ônibus, 40 e poucas pessoas,
foram equipes aqui de São Paulo, e umas 150 pessoas de fora, e mais umas 150 da cidade, né, nesse período, estimulando, etc. E então o nosso trabalho principal é um trabalho de casa em casa. Nós não vamos para evangelizar, assim, em primeira mão. Nós vamos para orar pela família. E o que acontece é que a oração abre a porta, depois vem a evangelização. Então vai de 2 em 2 e batemos assim a porta, e quando a pessoa aparece, a gente diz: nós viemos orar por vocês. E aí todas as portas se abrem. Pode ser espírita, católico, sem religião, porque todo mundo precisa de oração, né? Enfermidade, problemas, etc. Então, as duas pessoas entram, oram, a gente fala: ó, não vai tomar cafezinho, não vai nem sentar, porque tem muitas casas para ir, mas gasta um tempo com a família. Então, as 2 ou 3 pessoas, um deles faz uma primeira oração, e depois que termina a oração, pergunta: tem alguém doente aqui na casa, na família? E quase sempre tem. E pode ser que seja a dona da casa que abriu a porta e ela está doente. E ela está, por exemplo, com um problema na coluna. Então a gente ora pelo problema na coluna. E pergunta se está doendo, né? Só está com problema, mas está doendo agora? Está doendo bastante. Então nós vamos orar e Jesus vai curar sua coluna. Então impomos as mãos, repreendemos, e quando termina a oração, pergunta: e agora, como é que está? Como é que está a coluna? E então pode ser que a pessoa diga: olha, está um pouco melhor, mas está doendo ainda. Então vamos orar outra vez. Vamos orar. Aí ora a segunda vez. E quando termina a oração, pergunta: e agora, como é que está? Olha, passou quase tudo, mas está doendo um pouquinho ainda, então vamos orar outra vez. E sabe, muitas pessoas são curadas na casa, e então nós temos uma ficha, a segunda visita, fichas simplesinhas, rápido para preencher. Então, sempre que acontece alguma coisa, alguém foi curado, a casa ficou aberta, e porque a gente faz esse trabalho com os pastores, com as igrejas. Então essa ficha vai lá para a igreja continuar o trabalho. Então foi um trabalho assim tremendo, muita gente se converteu, muita gente curada, e fazemos o nosso grupo, a nossa equipe ora todas as noites na praça, de segunda a sexta. Pega uma praça e fica um mês, mais de um mês orando naquela praça, depois pega outra praça, vai lá. Tem acontecido muitos milagres. Não é culto evangelístico na praça, é reunião de oração na praça, para conquistar, né, para o poder de Deus vir sobre aquela cidade. Então vocês são participantes desse trabalho, porque a oferta que todos os meses nós recebemos aqui da igreja nos ajuda a sustentar essa equipe que trabalha lá naquela região. A Adelaide vai mostrar daqui um pouquinho um vídeo também de outra cidade, de Caicó, que nós fizemos durante o ano de 2014, e fizemos esse impacto em janeiro de 2015, foi maravilhoso também. Então, a nossa palavra de gratidão a vocês, né, que todo mês, a gente recebe aqui a ordem de pagamento da igreja, e então essa igreja tem sido uma bênção lá no sertão nordestino. E agora temos a alegria de vê-los começando a abrir trabalhos lá. A nossa proposta, que começou em 2012, é de estimular as igrejas para abrir 10.000 novas igrejas no sertão nordestino. O pastor já falou, é uma região muito pobre de igrejas, um déficit enorme de igrejas, uma região muito pobre de crentes. Então, o que precisa? Igrejas.
E então Adelaide e eu viajamos muitas partes do Brasil, estimulando as igrejas a abrirem igrejas lá. E a gente tem assim, tido uma grande alegria, porque esse movimento de abrir igrejas no sertão nordestino está crescendo cada vez mais igrejas abrindo, igrejas naquela região. Então, é um plano de 10 anos, 2012 a 2022. Projeto das 10.000 novas igrejas no sertão nordestino. Vocês fazem parte desse desafio. Então, que Deus abençoe essa igreja. Adelaide e eu vamos orar por vocês para que Deus mande mais gente para cá, e gente com recursos financeiros, né? Porque a gente já percebeu que essa igreja tem visão missionária. Então, que Deus envie também gente que possa ir para lá, ajudar a fazer o trabalho lá, no sertão nordestino. Quero aproveitar para fazer um desafio. A partir de abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, nós vamos ter 150 dias de oração intensiva em Juazeiro do Norte. Nós já fizemos em 2010, fizemos um trabalho assim em Juazeiro do Norte, foi uma bênção, as igrejas começaram a crescer a partir daí, e agora vamos fazer outra vez 150 dias. Vai ser tremendo, oração nas praças, oração nas ruas, vigília de 24 horas de oração, enfim, um movimento. Então, olha, teríamos um prazer imenso de receber gente aqui durante esses 5 meses. Quem sabe você sai de férias e diz, eu vou ficar 10 dias lá em Juazeiro do Norte orando, lá nesses 150 dias de oração. Então, isso é abril até o mês de agosto. Então, vou passar aqui para a Adelaide, para ela falar um pouquinho, especialmente do trabalho da visitação de Deus lá em Caicó. Amém, queridos. Me emocionei um pouco, achei que quase que não me seguro, porque eu vejo o céu invadindo o sertão nordestino. De repente, Jonathan falando assim sobre a igreja começa cooperando. De repente, Deus faz algo no coração do pastor, mexe com o coração do pastor, dos membros da igreja, e começam a abrir igrejas. Eu digo sempre assim, eu quase escuto com os meus ouvidos naturais um toque, uma trombeta tocando no céu, convocando a igreja brasileira para invadir, eu chamo assim, uma invasão do céu no sertão nordestino, tomando como por herança aquela região para o Senhor Jesus. Está aqui essa igreja que está participando, nós fomos conversar com o pastor Edson Rebustini, ele será um dos preletores do 3º Congresso. Pastor Edson Rebustini já está também envolvido com o sertão nordestino, foram para Caririaçu com uma carreta com não sei quantas 1.000 toneladas, 30 toneladas de alimento, e com mais de 150 pessoas ali naquela cidade, e disse que se não tivesse fechado as inscrições, era muita gente, então 150 pessoas era o que comportava. Então, nós estamos vendo algo sendo despertado, pastor Jonas, só para estimular os pastores, vocês aqui da sua igreja, pastor Jonas da igreja Batista do Povo também começou cooperando conosco, lá com o seminário que está havendo no sertão do movimento nacional, e hoje também começou a abrir, conversamos com ele será também um dos preletores, e hoje nós pudemos ouvir da sua boca que também estão começando a abrir trabalhos no sertão nordestino. E para a gente é uma honra servir ao Senhor.
É uma honra. Eu digo sempre, Deus nos chamou como uma voz em favor dessa região. Deus nos chamou como uma voz. Nós temos visto muitas igrejas se levantando. O MCM está no sertão nordestino, aquele que tem grupo Jeová Nissi também agora, esteve conosco lá no Vale da Bênção. Então, é uma multidão, há um toque realmente. Deus, essa obra é do Senhor. Aleluia. E voltando aqui à visitação de Deus, nós realmente viemos de Canindé, como o Jonathan falou, e eu costumo observar os feitos do Senhor. Sempre que eu oro, eu fico na expectativa de ver o agir de Deus. E nós fomos para Canindé, assim, um pouco temerosos, com o calor de Canindé é muito quente. Mas nós orávamos muito antes, Senhor, muda o clima. Muitas pessoas vão de outros estados, do Rio, de São Paulo, de outros estados. Muda o clima para nós, Senhor. Muda o clima também para o sertanejo, né? Enquanto nós estamos nesses dias. Mas, irmão, deixa eu te dizer, tinha um todo, sabe? Quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que tinha como uma coluna de nuvem como proteção, à noite guiava com a coluna de fogo, pois tinha um todo em Canindé. Porque eu sou nordestina e sei que quando chove em Fortaleza, na mesma hora terminou a chuva, abre-se o sol. É assim, nós fomos, depois que nós retornamos de Canindé, que é 1h30 de Fortaleza, nós retornamos, estava chovendo em Fortaleza. Aí eu falei assim, tá vendo, Jonathan? Talvez você não perceba muito ser paulista e tem sempre nuvens, né, no céu, mas Nordeste não. Nordeste chove e abre o sol, né? Assim, pois Canindé não era assim, não. Chovia todos os dias, durante 19 dias. Era a presença. E para mim é como sinal da presença, da bênção de Deus. A chuva é só um sinal das bênçãos espirituais que estão chegando naquele lugar. Porque um povo chegou ali para tomar da mão do valente vidas ali naquele lugar. E nós oramos colocamos a nossa equipe durante 8 meses, desde março, que eles estão ali orando 3 horas por dia, indo para as praças, e eu falava assim, olha, o reino de Deus vai se estabelecer em Canindé. A segunda romaria maior do Nordeste é a cidade de Canindé. Dá dor no coração. Você, quando vai para Canindé, que é romaria, você chora. Eu chorei, lembrando da minha época, dos 19 anos, 18 anos, quando eu fazia novenas, com toda a sinceridade do meu coração, ver aquele povo andando, a gente indo de carro e eles andando a pé, já em romaria para Canindé. Então dá realmente uma dor. Mas nós fomos para tirar principados e potestades daquele lugar. Deus nos deu uma visão de conquista de cidade, queridos. Então, quando você for pastor, deixa eu te dizer, conquiste a cidade, vá com uma visão de tomar a cidade, de tomar as crianças, tomar os adultos, os jovens, e Deus vai estar conosco. Deus prometeu, Ele prometeu. Então, nós somos assim. Foi um verdadeiro milagre. Nós tivemos ali, muitas coisas aconteceram. Um dos testemunhos é que a festa dos romeiros, que é dia 3 de fevereiro, já entraram no meu Facebook. Quem quiser entrar no meu Facebook, Adelaide Cavalcante Santos, entre, eu vou adicionar você para você nos acompanhar. Então, já entraram no meu Facebook um rapaz de lá de Canindé e disse, olha, a romaria, a festa dos romeiros é dia 3 de fevereiro. E não deu ninguém. Ele disse, poucas pessoas estiveram ali. E é um glória a Deus que a gente dá. Aleluia! Mas nós vamos passar o vídeo de Caicó, porque foi muito recente a visitação, para que vocês tenham uma ideia de como que é. A visitação foi em Canindé agora. Mas como foi recente, nós ainda não temos o vídeo. Então, nós vamos passar a visitação de Deus que aconteceu em Caicó. Mas deixa eu te dizer só 3 coisas. Por que nós fomos para Caicó? Caicó é uma cidade do Rio Grande do Norte, com um alto número de suicídios. Só em uma família, o empresário que nos chamou para fazer visitação de Deus ali naquela cidade,
tem 42 casos de suicídios. Você acha que é normal? Não é normal, é anormal, e toda semana acontecia suicídios em Caicó. Então, esse foi um dos maiores motivos que comoveu o nosso coração. Caicó também não chovia, chove em toda a região, mas na cidade de Caicó não chove. Desde que os padres lá lavaram os pés da Santa Santana, que é a avó de Jesus, que é a padroeira deles, cerrou os céus. Então, nós vamos abrir no nome de Jesus. Então, e o carnaval, que era terrível, era o maior, o segundo maior do Rio Grande do Norte, do Nordeste, era o carnaval. Nós saímos com um pano vermelho, declarando o sangue de Jesus sobre a cidade de Caicó, que as portas estariam abertas. O carnaval seria um fracasso. E olha o que aconteceu. Pode passar, se você puder apagar a luz. Nós fazemos mais.
grandes coisas acontecem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Olha, estou trazendo para vocês o convite do 3º Congresso Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, lá em Juazeiro do Norte, 5, 6 e 7 de setembro. O convite está ali com o pastor de Crânio, depois ele vai passar para vocês. Eu gostaria de receber alguns de vocês lá em Canindé também para esse 3º Congresso de Evangelização do Sertão Nordestino. Agora eu vou pedir para vocês ficarem em pé e abrirem a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Jesus, nesse capítulo, está falando sobre a oração. E então no versículo 9, Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus diz: quando vocês orem assim, e aqui está então a oração do Pai Nosso. É Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero destacar com vocês um pouquinho o reino de Deus aqui na oração do Pai Nosso. Então, por favor, repete depois de mim, diga assim: Pai Nosso. Mais uma vez. Pai Nosso que estás nos céus. Vamos falar um pouquinho mais forte, deixa eu falar na frente, vocês repetem mais forte um pouquinho. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mais uma vez, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, olhando para a sua palavra, Ele traga revelação para o nosso coração neste momento, enquanto olhamos para a sua palavra, Ele nos ensine a sua palavra para nós andarmos segundo a sua palavra. Amém. Pode sentar. Então Jesus diz: quando vocês orarem, orem pelo reino. E ore, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Onde? Na terra. Diga assim: seja feita a tua vontade. Na terra. Como ela é feita no céu. Diga assim: venha o teu reino para a terra. Que o reino de Deus se estabeleça na terra. Venha o teu reino. Na minha vida, na vida da minha família, na minha igreja, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, na terra, como ela é feita no céu. Muito interessante esse estímulo de Jesus para nós orarmos pela vinda do reino de Deus.
Vamos pensar um pouquinho. O que é o reino de Deus? Essa expressão reino de Deus, o que é o reino de Deus? Nós já cantamos aqui, o nosso Deus é o Deus eterno, não é? Deus eterno, Deus da Bíblia, Deus cuja revelação está na Bíblia, é o Deus eterno. Ele é o Deus infinito, diga assim, o meu Deus é o Deus infinito, é o Deus eterno, é o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso. Ele é o Rei, ele reina em todo o universo. Então esse é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus se estende por todo o universo. O universo todo é o reino de Deus, porque Deus governa todo o universo. O Senhor Deus Todo-Poderoso está sentado no trono do universo. Esse universo não está solto, esse universo está nas mãos do nosso Deus, ele é o Rei do reino de Deus, e o reino de Deus é o governo de Deus em todo o universo. Mas Jesus disse, vocês orem pedindo que o reino venha para a terra. E que a vontade do Rei do universo seja feita na terra como ela é feita no céu. Como é que explica isso, né? Se ele é o Rei do universo, mas ao mesmo tempo Jesus disse, orem para que o reino dele venha para a terra. Então, o que aconteceu com a terra? Porque essa palavra de Jesus para pedir que o reino venha para a terra, o que aconteceu com a terra? Então, a gente precisa voltar lá no Gênesis e lembrar que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre toda a terra. A palavra domínio aí é governo. Tenha o homem governo sobre a terra. E então se diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e disse para o homem, domine sobre a terra, governe a terra. E naturalmente a terra devia ser governada pelo homem debaixo do governo de Deus, sob a influência do Deus eterno, Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. E o jardim do Éden deveria ir se expandindo até que toda a terra se tornasse um paraíso, debaixo do governo de Deus, o homem governando a terra debaixo do governo de Deus, mas houve um transtorno no ser humano. Gênesis capítulo 3, Satanás entra nessa história e leva o ser humano ao pecado, e leva o ser humano a voltar as costas para Deus, e o ser humano acaba ficando dominado pelo diabo. Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado, e escravo do pecado significa escravo do diabo, e o homem se torna escravo do pecado, influenciado pelo pecado, influenciado por Satanás, e o homem continuou governando a terra, porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens, para que os filhos dos homens governassem a terra.
Então, entrou o pecado e entrou uma situação de rebelião, e Adão e Eva coabitaram, tiveram filhos, e os filhos foram nascendo nesse estado de rebelião, e essa situação de rebelião foi passando para toda a descendência de Adão, de tal maneira que a terra se tornou um planeta rebelado. A população da terra, uma população rebelada contra Deus. Uma população, uma humanidade que não aceita o governo de Deus, que não é dirigida por Deus. Uma humanidade que governa a terra sob a influência do pecado, sob a influência de Satanás. E então a terra foi se corrompendo e foi sendo arruinada, e talvez nós sejamos a última geração da terra nesse estado de rebelião, porque por causa do pecado nós fomos estragando a terra, que devia ser um paraíso, mas foi se transformando num lugar de doenças, em lugar de violência e toda sorte de pecado e de erros e de coisas ruins na vida da própria humanidade. E talvez nós estejamos chegando ao final desse período de rebelião pelos sinais que nós temos, né? Conferindo aquilo que Jesus disse, como é que seria os dias antes da sua vinda. Então a gente está percebendo esses sinais que estão acontecendo. Mas, então, dentro desse contexto de uma humanidade rebelada, de um planeta rebelado, nesse contexto de rebelião na terra, Jesus diz para os seus discípulos que eles devem orar para que venha o reino de Deus para a terra. Agora, temos que olhar um pouquinho para o próprio Jesus. Vocês se lembram que o precursor de Jesus foi João Batista. E João Batista começou a pregar no deserto, preparando para a chegada de Jesus. E qual era a pregação de João Batista? Ele dizia: arrependei-vos. Por quê? O reino de Deus está chegando. Endireitai os caminhos do Senhor. O rei está chegando. Então João Batista era o arauto do rei que estava chegando. E essa palavra arauto vem lá dos tempos antigos, quando o rei com a sua comitiva ia visitar um território, uma cidade, que os arautos iam diante do rei, dizendo que o rei estava chegando, então deveriam consertar os caminhos. Era o tempo das carruagens, da cavalaria, mas tinha que consertar os caminhos e tirar a sujeira do caminho. Ele tinha que limpar as casas, tinha que limpar as ruas, porque o rei vinha visitar aquela região. E era essa figura que João Batista estava usando: endireitem os caminhos, preparem os caminhos, limpem os caminhos, limpem os corações, as mentes, porque o rei está chegando. E aí temos que lembrar do anjo Gabriel, vindo lá em Nazaré, na casa de Maria, se tornou a mãe de Jesus, e o anjo Gabriel dizendo para Maria, Maria, você vai ser a mãe do Salvador, você é agraciada por Deus.
Deus escolheu você para que em você se cumpra o que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15. O que Deus prometeu ali no Jardim do Éden, quando entrou o pecado, a rebelião? Deus disse para Adão e Eva: olha, Adão e Eva, da semente da mulher vai nascer alguém, um homem, vai nascer um homem que vai ferir a cabeça da serpente, o diabo, responsável por essa rebeldia. Então, era a promessa do ungido, do Salvador, do Messias, do Cristo, que haveria de vir, venceria Satanás, que dominou a humanidade, dominou o homem, dominou a humanidade, e então ele assim haveria de redimir a humanidade. E então o anjo estava explicando isso para Maria: você é a mãe do Salvador, ele é o filho de Davi. O anjo estava dizendo para Maria: você vai nascer de você um homem que vai sentar-se no trono de Davi, e o seu reino não terá mais fim. É o reino de Jesus, que não terá mais fim. E então Maria disse: como é que vai acontecer? Eu não sou casada. E o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre você. E o Espírito Santo vai gerar em você um feto. E então esse feto, esse bebê, vai nascer, vai crescer, e ele se tornará rei. Quando a gente analisa tudo isso, percebe a figura que Paulo ensina em 1 Coríntios 15. Ele fala de dois Adões, ou dois Adão. Adão do Éden, aquele Adão que pecou, que se corrompeu. E ele então diz, ele fala do Adão Jesus, o último Adão. Adão é cabeça de raça. Então, o Adão do Éden é o cabeça de toda a raça humana. E o Adão Jesus, o cabeça de uma nova raça, dentro da raça humana. Uma raça redimida, uma raça salva do pecado, da rebelião. Uma raça que recebe o Espírito Santo, se tornam discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E Pedro então diz para os crentes, para nós, ele diz: vós sois raça eleita, essa nova raça, ligada a Jesus. Vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus nasceu, se tornou homem, teve aqueles 3 anos de ministério. Nesses 3 anos ele venceu o diabo. Ele começou vencendo o diabo lá no deserto. Vocês se lembram da tentação? O diabo dizendo para Jesus, mostrando todos os reinos da terra e dizendo: todos os reinos da terra me foram entregues, eu dou a quem quiser. O diabo falando para Jesus: tudo isso que está na terra é meu reino, me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. E eu dou para você. Você só tem que fazer uma coisa.
se prostrar diante de mim e me adorar. Então você não precisa sofrer nada, eu dou todos os reinos da terra para você. O diabo é mentiroso, enganador. E Jesus disse, vai-te, Satanás. Porque está escrito, só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E ali Jesus começou a vencer o diabo. Durante aqueles 3 anos, foi uma guerra contra o diabo nos 3 anos, até que o diabo pensou que ia dar o bote final, matando Jesus, e Jesus acabou indo para a cruz, sendo crucificado, mas lá na cruz, Jesus venceu a própria morte. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mal. E a Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas da terra. O Credo dos Apóstolos diz que Jesus desceu ao inferno, ao Hades. Ele morreu como pecador, ele morreu separado de Deus. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a iniquidade de todos nós caiu sobre ele. Ele assumiu o nosso pecado, se tornou um homem horroroso. E ele morreu como pecador, condenado. E para onde que vai um pecador condenado? Vai para o inferno. E a Bíblia diz que ele foi. O Credo dos Apóstolos diz que ele foi. E a gente pode imaginar a guerra que Jesus teve com o diabo lá no inferno. E no 3º dia ele ressuscitou. Ele voltou de lá. E ele chegou lá no túmulo onde ele havia sido sepultado. Você pode imaginar Jesus chegando ali naquele cemitério, né? Voltando, vendo o corpo dele lá dentro do túmulo, entrando no túmulo, entrando no corpo, aquele corpo todo machucado, envolto em panos, mas Jesus entrou naquele corpo e aquele corpo ressuscitou. E com a ressurreição de Jesus é o selo da vitória de Jesus sobre o diabo. Em Apocalipse relata que Jesus apareceu a João e Jesus disse a João, João, não temas, eu estive morto, mas eu estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. E os discípulos que achavam que ele já ia assentar-se no trono, ele disse, vocês têm que esperar um pouco. Vai chegar o trono, vai chegar o reino, mas vai demorar um pouco. E Jesus então estabeleceu a igreja. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. E Jesus deu autoridade para a igreja. Jesus disse, expulsem os demônios, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscitem os mortos. Ele disse para os discípulos, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente lhes fará dano. Autoridade que a comunidade dos discípulos recebe. Para quê? Para manifestar o reino de Deus na terra, enquanto a oração do Pai Nosso não é respondida por completo e definitivamente. Quando ele ensinou a orar, vocês orem, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Essa oração vai ser respondida e Jesus vai voltar. Quem acredita, levanta a mão, dá um sinalzinho. Ele vai voltar. Ele é o rei.
Por enquanto, a terra ainda está sendo governada pelo homem, sob a influência do diabo, que já foi derrotado. Mas é um tempo, esse tempo agora faz 2000 anos. Esse tempo, que é o tempo da comunidade dos discípulos de Jesus manifestar o reino da terra e conquistar muita gente na terra para o reino de Deus. Se Jesus tivesse voltado 50 anos depois que ele subiu para o céu, o número de discípulos era muito pequeno. Se ele tivesse voltado 100 anos ou 200 anos, depois que ele subiu, ainda era muito pequeno. Hoje, nós somos milhões de discípulos em toda a terra. E ele está voltando. E eu creio, como está em Apocalipse, que a igreja vai ser arrebatada. Satanás ainda vai ter um tempo pior do que agora, é o tempo do anticristo, que a igreja vai ser retirada, aí acaba o sal da terra, a igreja é o sal da terra, a luz do mundo acaba. Então a terra entra num estado de escuridão, de trevas terríveis, nesse tempo do anticristo. No Apocalipse diz que os homens serão marcados, ou na mão ou na testa, e só poderão comprar e vender os que tiverem a marca da besta. A besta é o anticristo. Tempo de trevas sobre a terra. Mas no Apocalipse diz que quando a terra estiver nas mais profundas trevas, então se verá o sinal do Filho do Homem voltando. E ele vai vencer o anticristo, vai vencer o diabo. O anticristo, o falso profeta, vai para o lago de fogo. O diabo será preso por 1000 anos. Vai se estabelecer o reino de Jesus sobre a terra. E a promessa será cumprida. Digo outra vez, venha o teu reino. Venha o teu reino na minha vida, na minha família. Seja feita a tua vontade na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu trabalho, na vida dos meus filhos. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino na terra e seja feita a tua vontade nas nossas vidas, como a tua vontade é feita nos céus. Nós estamos esperando o reino, mas o reino já está aqui, não é? Na nossa vida. A Adelaide vai falar um pouquinho aqui sobre a manifestação do reino de Deus através de nós. Sabe, amados? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. E para que Deus se manifeste na terra, Ele precisa do homem. É através do ser humano, do homem e da mulher. É através do ser humano Deus se manifesta. Se alguém vai se converter, ele vai se converter porque um discípulo fez alguma coisa para a pessoa se converter. Se alguém vai ser curado por intervenção divina, é porque algum discípulo vai impor as mãos, vai repreender a enfermidade. E assim nós vamos manifestando o reino de Deus na terra. Pastor, eu não gosto muito de interromper e atrapalhar, mas eu acho que eu vou interromper, acho que é alguma coisa importante. Dentro exatamente do que o senhor está falando, desde que o senhor começou a falar, soa no meu ouvido. Deus toma o teu santo trono em meu coração, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Eu gostaria que a gente cantasse uma vez, e depois você entra, e depois podemos voltar a cantar, porque é esse o tema.
Permite? Estou pedindo. Permitimos, claro. Foi ótimo. Não, Gabi, ajuda aqui. Priscila. Vou ficar em pé. Deus, toma teu santo trono em meu coração, o lugar que é somente teu em meu coração, para que se aumente teu governo e venha paz sem fim, venha paz sem fim, venha paz sem fim. Tu és digno de reinar. Para que somente Para que se aumente teu governo e venha paz sem fim, venha paz sem fim, venha paz sem fim. Tu és digno de reinar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Venha o teu reino na minha vida. O reino de Deus, ele tem dois aspectos, presente e futuro. Jonathan falou do presente e do futuro também. No presente, ele se manifesta no coração de todos aqueles que o adoram, como disse o pastor de Crã, fazendo paz ao nosso coração. No futuro, virá de uma forma completa e visível. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas enquanto isso, nós estamos aqui na terra. E Jesus nos ensinou a orar dizendo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O reino de Deus não está em todo lugar. Está no coração daqueles que o adoram. Não é assim? Mas Jesus está dizendo que o reino de Deus pode se manifestar através daqueles que oram e têm a sua vida sob o senhorio de Cristo. Jesus, quando ele veio para estabelecer o reino de Deus. Fundar e estabelecer o reino de Deus. Sua mensagem principal, como já foi dito, era o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por onde ele andava, ele ia de cidade em cidade, pregando sobre o reino de Deus. Nas suas parábolas, nós vemos ele fazendo comparações sobre o reino de Deus. Seus ensinos visavam mostrar aos homens como entrar no reino de Deus, como ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Visava mostrar como entrar através de uma nova criação. Não é isso? Jesus pregou o reino de uma forma total. Ele proclamou a mensagem do reino, mas ele também manifestava o reino. A Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades.
cada vez que ele curava o enfermo, cada vez que ele ressuscitava o morto, cada vez que ele libertava o oprimido por Satanás, cada vez que ele perdoava aquele que estava sendo escravizado pelo pecado, ele estava manifestando o reino, proclamando e manifestando o reino de Deus. Jonathan falou sobre o que é o reino, onde está o reino. E eu quero falar sobre, nesses 15 minutos, em poucas palavras, como você foi chamado. Qual o seu propósito nisso tudo, amados? Jesus estabeleceu o reino. A Bíblia diz, como você acabou de ouvir, que ele veio, morreu, ressuscitou, estabeleceu o reino, foi elevado aos céus. E aí ele diz o que aos seus discípulos? Vão, ide por todo mundo, preguem o reino. Eu te dou autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Jesus pregou sobre o reino, estabeleceu o reino, manifestou o reino, e agora ele confia a um povo o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, lá ele encontrou um homem que se cortava entre os sepulcros. Aquele homem vivia possesso ali nos sepulcros, não era isso? Ali estava a manifestação do reino das trevas. Uma manifestação do império das trevas. O império das trevas tem como uma manifestação principal a morte. Entra alguém, chega alguém para manifestar o reino. Jesus Cristo chegou naquela cidade, quebrou as cadeias que prendiam aquela alma e invadiu o reino das trevas com o reino de Deus. Ele invadiu o território de Satanás, libertando aquele homem. É uma manifestação do reino de Deus. Não é isso? Quando ele chegou ali na cidade de Gadara, houve a manifestação do reino. Onde ele chegava, havia paralíticos, pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas enfermas. E ele manifestava o reino. Ele disse aos seus discípulos, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. O que vem a seguir? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Fomos chamados com um propósito. Amados, você foi chamado com um propósito tremendo. A vida cristã, ela tem mais expressão quando nós entendemos que fomos colocados nessa terra como agentes do reino de Deus. Não somente para proclamar o reino, mas para manifestar o reino de Deus. Aonde você chegar, Deus chega porque Deus está em você. Aonde você tocar, Deus toca porque Deus está atuando através da sua vida. Eu falei aqui sobre Caicó. Nós chegamos ali, naquela cidade. E sabe o que aconteceu, amados? A chuva desceu, mas não foi só isso. Nunca mais houve um suicídio sobre a cidade de Caicó. Existem pessoas que estão na cidade de Caicó. Nós tivemos o pastor Alex lá, que é de Caicó, um pastor que foi profundamente avivado no 2º Congresso Nacional. E ele estava lá e ele esteve conosco na visitação de Deus em Caicó. Ele está trabalhando em Caicó e ele foi profundamente avivado. E ele disse, estamos lá e nunca mais se ouviu notícia. Tem mais de um ano agora que fizemos a visitação de Deus em Caicó, nunca mais. O que é isso? Manifestação do reino de Deus, através da minha vida e da sua vida. Sabe o que aconteceu também? O carnaval foi o maior fracasso. Eu tenho no meu Facebook uma postagem de um jovem chamado Kaique, que não é cristão, mas que estava revoltado com o fracasso do carnaval de Caicó. E eu dando glória a Deus pela manifestação do reino de Deus através das nossas vidas. Amados, quando você está em alguma cidade, você tem que ter consciência de que você vai manifestar o reino, onde você colocar a mão. Nós estávamos ali em Canindé, 3 horas de oração, de 9 horas, 9
ao meio-dia, todos os dias. E eu falei assim para a moça que estava lá, para a missionária Cristiana, quando você sair, tenha certeza que vai acontecer algo se você está orando. O poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. Você não vê nada enquanto você está orando, mas você vai ver a manifestação quando você se deparar com alguém que está precisando do reino. Ela disse que chegou na casa de um homem e ele estava bebendo. E o que vocês vieram fazer? Que nós viemos orar pelo Senhor. Nós viemos orar pelo Senhor. Disse, é? Então, peraí, então espera só um pouco, deixa eu beber o resto da garrafa de cachaça. E ele bebeu. E ele estava numa rede e se deitou na rede e ela percebeu que ele desmaiou. E ela colocou a mão nele e orou. Enquanto isso, pregou para a família, pregou para os filhos e para a esposa. De repente, o homem se levanta possesso naquela casa. E ela repreende o demônio. E o demônio sai daquele homem. E ele fica, o que aconteceu? O que aconteceu? É uma manifestação do reino. Eu quero trazer à tua memória que Deus revele ao teu coração. Manifestando o reino de Deus. Sabe o que aconteceu? O homem disse, depois se aceitou a Jesus, disse, meu filho, junte tudo e jogue fora. Nunca mais eu vou beber. À noite, estava toda a família no culto, aceitou a Jesus, aleluia, glória a Deus. Com mais uns dias, ela estava fazendo discipulado nessa casa, e tinha mais de 8 pessoas naquela casa. E quando ela chegou para proclamar o reino, ensinar sobre o reino, sabe o que aconteceu? Tinha 8 pessoas. Foi orar, 8 pessoas ficaram possessas. E 8 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É assim a manifestação do reino de Deus, queridos. Fomos pregar. Houve muitas curas na cidade de Canindé. Muitas curas, muitas possessões, muita gente enferma. Onde você anda, nós dizemos assim, eu costumo dizer, o mundo está em agonia, precisando de alguém que manifeste o reino de Deus. Precisando de alguém que coloque a mão e veja a manifestação do reino de Deus. Tinha um senhor de 90 anos. Você sabe que você ser criado na idolatria, há um tradicionalismo muito grande, e um senhor de 90 anos é muito difícil se converter. Mas sabe por que houve uma facilidade, queridos? Eu vou lhe dizer, porque havia muita oração. Oração é a força mais poderosa que existe nessa terra. Se você pregar sem oração, talvez não tenha muito resultado. Tem resultado, mas com oração, quebra as cadeias. E aquele homem entrou na igreja. Nós estávamos no culto, eu estava pregando. No final, chamei as pessoas que estavam enfermas. Muita gente veio para orar. E ele estava com feridas, inchando, a perna dele muito inchada. E eu me ajoelhei assim perto dele e perguntei, dói? Ele disse, dói muito. Então nós vamos orar agora. E nós oramos. E, queridos, não foi com uma oração. Jonathan fala aqui, está doendo, continua doendo, não foi com uma oração. Foi orado mais de 10 vezes. Mas sabe o que aconteceu? Eu dizia, está sumindo, está só no joelho agora. De repente, o homem sai andando sem muleta. Ele entrou de muleta e saiu andando sem muleta. Também está no meu Face, 90 anos. O maior milagre é aquele homem se converter, é aquele homem aceitar a Jesus. Manifestação do reino de Deus. Uma jovem chegou até mim e disse, ora por mim, era crente. Estou ouvindo vozes, estou ouvindo um ruído, um barulho nos meus ouvidos. Eu tenho um arrepio que não para de cessar no meu corpo. Vamos orar agora. E você vai ser liberta. E oramos por ela. No outro dia ela estava lá. Ela disse, olha, o barulho sumiu. Tem um arrepio só de um lado. Vai sumir, vamos orar de novo. Orei por ela. E como eu já vim embora, eu disse, olha, quando você for dormir, você ora o Salmo 91. Eu tenho experiência com o Salmo 91. Às vezes eu vou orar pela pessoa, só faço ela falar comigo e o mal sai. Pisará sobre cobras e escorpiões, não é isso que diz o Salmo? Pisarei sobre cobras e escorpiões. O Senhor dará ordem ao meu respeito para que me guarde. Ela disse assim, ela entrou no meu Face, eu já tinha vindo para casa, já tinha terminado. Ela disse, pastora, aconteceu um milagre. Eu li 21 vezes numa noite o Salmo 91. Aleluia! Ela foi liberta. Glória a Deus, dentro da igreja também. Glória a Deus. Temos que
ter essa consciência. Onde você estiver, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, tem pessoas precisando de você. Eu sempre penso assim, Senhor, eu preciso orar. Eu preciso orar porque eu sei que eu posso sair aqui e ter uma pessoa aflita, em desespero. Fomos lá pro dentista com o Jonathan, lá está a dentista angustiada, com angústia no coração. Por favor, pastor, ore por mim. O mundo está precisando de ajuda. E a igreja tem a resposta que o mundo precisa. Jesus Cristo é a resposta. E você tem. Nós temos essa resposta. A resposta é Jesus Cristo. O reino de Deus é para ser proclamado a mensagem de salvação. Mas é para ser também manifestado. E ele é manifesto através da minha vida e da sua vida, de uma vida de consagração, de uma vida de entrega, de uma vida de busca em oração. E Deus fará as coisas acontecerem. O reino de Deus, o governo de Deus é estabelecido na tua vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor, ao teu redor. Amém, queridos? Você foi chamado para isso, para estabelecer. Você é um agente do reino de Deus. Você não é mais dessa terra. Você é cidadão do reino de Deus, com uma função enorme, uma tarefa enorme. Sabe qual é? Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O que é isso? É que a realidade que existe no céu possa ser manifestada na terra através da minha vida e da sua vida. Pai nosso que estás nos céus. Fica só de pé. Eu sei que vai ter a Santa Ceia e nós vamos passar a palavra, pastor de crente, diga de novo. Entendendo que a realidade que existe no céu possa ser manifestada através da sua vida e da minha vida. Diga assim, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade na minha igreja. Seja feita a tua vontade na minha família. Venha o teu reino no meu bairro. Venha o teu reino na minha nação, Brasil. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor mais intensamente. Ele merece. Ele é Rei e Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Só Ele reina. Aleluia. Eu não posso resistir e preciso falar algumas coisas. Vocês ouviram o tema da pregação? A pastora Isis, quando veio para cá, ela me disse, eu preciso de 2 dias. Eu falei, ela disse, eu vou voltar do retiro, vou pregar outra vez. Aliás, eu tenho outra pregação, porque eu vou pregar o reino de Deus hoje. Mas eu quero pregar o reino de Deus futuro. E vocês viram que a irmã começou falando que há um reino hoje e há um reino futuro. Mas eu quero dizer mais antes que você dê o aleluia. Porque nesta semana, em meio a um rebuliço, a um burburinho, soube pela Elaine Cristina que o pastor Jonathan vinha aqui para fazer a primeira parte que eles fizeram. Eu disse, ele não vem aqui se não vier pregar. Porque eu senti que não era eu que dirigia a palavra. E aí ela disse, você tem que falar com ele. Não, você vai falar com ele em meu nome. E ele vem aqui para pregar. Eu quero perguntar a vocês, vocês reconhecem o Espírito Santo de Deus dirigindo as coisas? Amém.
Estou falando isso para aumentar a tua fé, para você fixar bem. Deus vem aqui trazer o foco, para que essa igreja não perca o foco. O foco é o Senhor Jesus em nossas vidas. Não interessa que vento bata, o nosso foco é o Senhor. E é nele que nós pomos os olhos. Por isso nós vamos cantar outra vez, para que aumente o seu governo. E eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor dirige esse lugar, não sou eu. É o Senhor que comanda, não sou eu. Faça a tua obra nesse lugar.